Olá, o tema de hoje é o Evangelho de João. Vamos falar deste importante texto da Bíblia e do significado que esse texto tem para a fé cristã. Este vídeo é parte da série O Coração do Cristianismo, onde nós discutimos e tratamos de textos e de assuntos fundamentais para que o cristão possa viver bem a sua fé. Então, vamos falar do Evangelho de João. O Novo Testamento tem 4 evangelhos. Os evangelhos são nada menos que pequenas biografias da vida de Jesus. Alguns começam no nascimento, como Lucas e Mateus, outros já começam durante o ministério dele, com poucos mais de 30 anos, como Marcos e João. Então, os 4 evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. São textos fundamentais. Você poderia me perguntar, mas por que 4 evangelhos? São 4 testemunhos da vida de Jesus. Pessoas diferentes, quando veem fatos acontecendo e dão testemunho do que viram, elas notam detalhes diferentes. Uma pode perceber a cor da roupa que a pessoa está usando, outra pode lembrar que ela falou aquilo ou isso. E a realidade é mais completa quando a gente junta e harmoniza todos os testemunhos. É isso que acontece com a vida de Jesus. Foi uma vida de uma riqueza extraordinária, como a própria Bíblia fala, não daria para descrever tudo o que ele fez, e a soma desses 4 olhares, desses 4 testemunhos da vida de Jesus, fazem que o quadro que a gente componha seja muito mais completo, muito mais rico. Por isso, temos 4 evangelhos e João é um deles. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo do mesmo nome, que era muito jovem quando ele foi apóstolo. E ele viveu bastante, ele morreu de velhice. E João é tratado na Bíblia como o apóstolo amado, o apóstolo que, em termos de proximidade, vamos dizer, emocional, era aquele mais próximo de Jesus. E João escreveu alguns livros da Bíblia, como as cartas, o Apocalipse e o Evangelho, que a gente chama de Evangelho de João. Esse evangelho foi escrito mais ou menos por volta da metade da década de 90 da nossa era. Portanto, cerca de 60 anos depois dos acontecimentos que são relatados. Porque Jesus começou o ministério dele um pouco antes do ano 30. Portanto, nós estamos falando aí de 60 e alguns anos depois, João escreveu aquilo que ele testemunhou, que contaram para ele. Naturalmente, ele não testemunhou tudo, há coisas que claramente ele soube através de terceiros que estavam lá e viram aquilo que ele não pôde ver. O Evangelho de João, ele é escrito cerca de 30 anos depois do primeiro evangelho a ser escrito, que é o Evangelho de Marcos. Então, a ordem em que os evangelhos foram escritos é Marcos, Mateus, Lucas e João. Marcos foi escrito meados da década de 60, João foi escrito meados da década de 90. Depois veio Mateus, meados da década de 70, 10 anos depois de Marcos, mais ou menos. Então, é provável que João conhecia os outros textos, os outros evangelhos, já que ele escreveu um tempo razoável depois de que esses primeiros textos foram escritos. Os textos, naquela época, levavam tempo para serem disseminados, porque eles eram copiados à mão, não havia imprensa. Mas, como passou bastante tempo, por exemplo, entre Marcos e João, é muito provável que João conhecesse Marcos. Agora, o fato de João ter sido o último dos evangelhos a ser escrito, já com 60 anos de experiência de vida cristã, Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu, veio o Pentecostes, o Espírito Santo chega, a história da igreja cristã começa. João escreveu cerca de 60 anos depois que esses fatos aconteceram. Então já havia uma
reflexão teológica profunda sobre o significado da vida cristã. As cartas de Paulo, por exemplo, foram escritas no final da década de 40, começo da década de 50. Então, João escreveu 40 anos depois de Paulo. Paulo tem reflexões teológicas importantes, como Romanos, etc. Inclusive, temos aqui um vídeo falando só sobre isso. Você pode olhar como essa referência e entender aquilo que foi explicado neste vídeo. Então, João já entrou numa fase, já escreveu numa fase em que havia uma reflexão teológica sobre o papel de Jesus, sobre o ministério dele, sobre o significado da salvação que ele trazia, etc., muito grande. Então, o Evangelho de João, sem dúvida, é o evangelho mais sofisticado teologicamente. Se você vê o Evangelho de Marcos, Marcos quase que só se limita a descrever o que aconteceu, ele não reflete sobre o significado das coisas que estão acontecendo. Ele conta o que aconteceu, mas ele não faz reflexões teológicas sobre isso. João, não, já faz muitas reflexões teológicas sobre os fatos que ele relata. Não quer dizer que ele cometeu erro ao relatar os fatos, pelo contrário, é a Bíblia, nós sabemos que não há erro, mas ele junta à descrição dos fatos reflexões teológicas sobre o significado desses fatos. E nós temos no Evangelho de João ensinamentos que estão nos outros evangelhos e ensinamentos que não estão nos outros evangelhos. Então, fundamentais são aqueles que não estão, ou seja, se o Evangelho de João não existisse, nós não saberíamos essas coisas que estão escritas somente nele. Não há eco nos outros evangelhos desses ensinamentos, desses fatos. Então, esses aspectos do Evangelho de João são especialmente importantes, porque eles são únicos. Vamos ver alguns deles. Logo no começo do seu evangelho, lá em João capítulo 1, versículos 1 a 4, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Depois ele fala que o Verbo encarnou. Ele está falando de Jesus Cristo. Essa ideia de João, de Jesus como Logos, Logos era uma palavra grega que significava verbo, mas não só o verbo falado, o verbo dito, mas o verbo como ação. E nós vemos isso na criação do mundo, quando Deus diz, haja luz. Ele fala, mas é uma fala que não se limita às palavras, é uma fala que gera ação, é uma fala que provoca que coisas aconteçam. E Jesus é o verbo divino, é o verbo em ação, é o verbo que acontece, que faz coisas se realizar. Isso é uma reflexão que João faz, tirando, inclusive, do conceito da filosofia grega de logos. Então, é uma reflexão bem profunda, bem teológica, que os outros evangelhos não fazem. Lá em João 3,16, o evangelista diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo mais conhecido da Bíblia, e ele resume num único versículo o que Jesus veio ao mundo fazer, a razão pela qual ele encarnou. Deus deu seu Filho para que todo aquele que nele, Jesus, crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Também só está no Evangelho de João o registro do primeiro milagre de Jesus, lá no casamento que aconteceu em Caná da Galileia, em João, capítulo 2, versículos 1 a 11, quando a mãe de Jesus, Maria, pede que ele resolva o problema da falta de vinho na festa de casamento. E Jesus
transforma a água em vinho. Esse é o primeiro milagre que Jesus fez, que é registrado na Bíblia. Ele pode ter feito outros antes, mas que nós não sabemos, não estão registrados. Esse está. E esse é o primeiro na ordem cronológica. Também está lá em João, capítulo 6, versículos 32 a 40, que Jesus é o pão da vida. É o alimento espiritual que desce do céu. Isso está refletido na Santa Ceia, em que Jesus nos dá o pão e nos dá o vinho, para que a gente relembre dele, relembre da vinda dele ao mundo, e fazemos isso em memória dele. Então, Jesus é o pão da vida. Jesus é a fonte da água viva, aquela água que jorra dentro de nós e nos faz nunca ter sede. Ele está falando aí de um aspecto espiritual, não é água física, aquela que a gente bebe, é água espiritual, é aquela que alimenta o espírito, mata a sede do espírito da gente. Está lá em João, capítulo 7, versículos 37 e 38. João também traz aquela passagem lindíssima da mulher adúltera, que ela ia ser apedrejada, e Jesus diz para os homens que iam matá-la: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, e os homens vão embora. Uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, e está lá em João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Também está só no Evangelho de João a tese de que Jesus é a luz do mundo. Ele é o iluminador dos passos da humanidade. Os ensinamentos de Jesus iluminam os nossos caminhos. Isso está lá em João 8, versículos 12 a 18. Também está em João a tese de que Jesus é o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. Está lá em João capítulo 10, versículos 1 a 5. Também só o Evangelho de João conta da ressurreição de Lázaro, que Jesus tirou da cova onde ele já estava enterrado há 4 dias, que é um dos maiores milagres que Jesus faz. Está lá em João, capítulo 11, versículos 1 a 46. Agora, em João 14, 6, está uma declaração de Jesus fundamental, que ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o versículo que mata aquela tese de todos os caminhos levam a Deus. Não. Segundo Jesus, o que nos leva a Deus é Ele, Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade absoluta do Pai, Ele é a vida, e ninguém vai a Deus senão por Ele, Jesus. E esse versículo é de uma importância fundamental para a fé cristã, porque esse versículo nos mostra que nós temos um único caminho para chegar até Deus. Em João, nos capítulos 14 e 16, Jesus fala muito do Espírito Santo como Consolador. Ele diz que vai nos mandar o Consolador. O Consolador é aquele que está conosco. Jesus morreu, ressuscitou, teve 40 dias aqui aparecendo para os seus apóstolos, depois voltou para o céu. E quem ficou conosco, quem veio no Pentecoste, está conosco até hoje, é o Espírito Santo. Nós vivemos na época ou na era do Espírito Santo. E ele é o Consolador, ele é que nos consola, ele é aquele que intercede junto ao Pai por nós. E João explica isso em detalhe nos capítulos 14 e 16 do seu Evangelho. E também só está em João a aparição de Jesus já ressuscitado na Galileia para os seus apóstolos, seus discípulos, quando ele fala com Pedro e ele perdoa Pedro daquele episódio terrível em que Pedro negou a Jesus. Isso está lá em João, capítulo 21. Portanto, essa é a descrição de um fato fundamental na vida dos apóstolos. Quando Jesus vem, aparece já ressuscitado, os apóstolos estavam pescando,
Vem Jesus na margem, encosta o barco, Pedro corre para falar com Jesus, e Jesus conversa com ele e o perdoa e pede que ele, Pedro, apacente as suas ovelhas, ou seja, cuide dos seus discípulos e do cristianismo que ia começar. Está lá em João, capítulo 21. Então, João é o quarto evangelho, é um texto fundamental para a fé cristã, é um texto lindíssimo. Os estudos indicam que é o evangelho preferido das pessoas, exatamente porque é o mais poético, é aquele que trata Jesus de uma forma mais teológica, em termos profundos, que mostra Jesus como verbo divino, que mostra Jesus como bom pastor. Então, é um evangelho que agrada muito o coração das pessoas. Eu recomendo a você que leia o Evangelho de João, reflita sobre ele, aprenda com aquilo que o apóstolo escreveu, com as lições que ele nos passou. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, nos recomende para amigos, para familiares, porque tudo o que queremos aqui é falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua presença aqui e que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.